Falei uns minutos atrás, fração, a respeito do Marçal, e esse momento eu falarei a respeito do ensino do Espírito Eterno do Deus Altíssimo. Dá para compreender o Bereshit. Lembra que a palavra Bereshit, para alguns, outros não sabem nada, tem o sentido de princípio, ou por princípio, ou no princípio. Pois bem, na palavra que faz a abertura de compreender a criação, está uma figura de uma chamada Moisés, em que Moisés está pensando, considerando, como todo pensador, por que a vida assim está, com tal diversidade, que poder extraordinário que é necessário para tudo assim estabelecer. Mas o interessante é que Moisés vai acolher todo esse pensar sem afastar de algumas palavras fundamentais. Porque ele vai tratar do fundamento. Não pode deixar de tratar do fundamento. Pois bem, então ele vai a começar com uma palavra, uma letrinha, um signo, ou sinal chamado Aleph. O Aleph no hebraico está representado uma espécie de um H. Esse H, na sua imagem escrita, ela não é bem o H da maneira que depois foi adotado e nós adotamos. Mas o que compreendamos é esse H, ou Aleph, é algo que está anterior ao primeiro. Ao mesmo tempo que é anterior ao primeiro, ali esse Aleph, ele põe para o lado o que é anterior, que não tem nada por registro, teoricamente, ou na imaginação preliminar, em que esse Aleph assume a posição de A, o primeiro, o alfa de toda a criação. Aí a segunda letra que ele coloca, que também tem um número, é numerado, a cada letra hebraica tem o seu número. Então, a esse Aleph, eu tenho que tratá-lo pelo A, que nós adotamos, o alfa do grego, e assim estamos compreendendo que essa letra primeira, que é de uma boca A, aberta. A porta totalmente aberta. A. Mas a segunda letra é que já vem com o nome. Bereshit. No Bereshit, esse B é o Beit. Eu vou abrir apenas uma consideração, não vou afirmá-la. Mas tenho na minha mente uma concepção minha de que esse Beit, que significa no hebraico, no hebreu, o nome casa, ele também corresponde ao número 2. Ou seja, não existe um Beit, uma casa, se não houver um anterior. Assim, o Beit, a casa, sucede que das duas declarações, o Aleph, o Beit dirá Bereshit, por fundamento e princípio. Criou Deus céus e terra. E
Melquisedeque diz a Abraão, é tudo que dele é bom e dele contém. É como se dissesse, quer conhecer Deus, descubra o espírito do poder desse Criador. Ele é muito grande. Eu não conheço nenhuma criação de nomes que foram hoje e são retratados por grandes nomes da história humana. Até ontem eu li a respeito do Leonardo da Vinci. Todos o conhecem. Não haverá alguém que diga faria uma obra melhor que a do Leonardo da Vinci, numa Pietà, na figura daquela mulher, Maria, com a figura daquele Jesus. Veja, ali, retirado do escândalo da cruz, retirado da loucura da cruz. Então, se eu olho aquela imagem, acho maravilhoso. Que trabalho extraordinário, como pode dar todo aquele sentido e sentimento? Mas, ao mesmo tempo, na hora que eu vou para a palavra, como tudo sucedeu, não está como afastar uma palavra chamada juízo de quem julga. Aí a palavra juízo de quem julga, eu não posso afastar desse juízo o homem. Ou colocaria o porco, ou a víbora, ou o gavião. Ou colocaria nessa imagem a dos abutres. Então, o bom juízo que julga no homem não pode ser o juízo de um abutre, ou de um, e nem de outro, porque no homem não tem mais só a configuração de um animal ou de uma ave. Agora, na figura do homem é a besta. A besta é aquela figura que todo o universo foi estabelecido para que subsista ao homem, do homem, a imagem eterna do bom juiz, amoroso juiz e legislador. E esse, por seu bom juízo, mas cujo fundamento de razão é um amor intenso, ele ajuiza e estabelece a criação. Ora, ao estabelecer a criação, retorno à minha declaração primeira. Aleph, Bereshit, Beit, na casa, criou Deus, céus e terra. De tudo que de bom dele contém. E completa dizendo, para que o homem do Espírito Eterno se realize, se cumpra. Essa é a imagem fundamental. Vai perguntar, ali também diz, em Bereshit, toda a criação no poder do Espírito, da sua palavra. Então veja que, como é que eu vou separar a palavra do Espírito do juiz que legislou? É inseparável.
Mas, se eu alcanço agora dar louvor e pôr num altar a besta e dar o cargo de juiz e de Supremo Tribunal aos de Brasília, somente seria possível a partir da espírito do porco. Aquele que foi solto. E da sua parceira, aquela que não falava nada com nada, numa ordem adequada, compreensível, racional. Estou sendo duro? Mas o momento é grave, não para poder ser respeitoso. E não sobra mais nada para se dar respeito quando chega a esse ponto. Está sempre milhares ou de milhões nas ruas para que seja ouvida a sua voz dos danos que estão sofrendo, perseguições, usurpação e toda sorte de maledicência a partir do seu chamado autoridades, entre aspas. Não há diferença entre essa multidão da Paulista com a multidão na Venezuela, com a multidão em Jerusalém, requerendo acabar com essa confusão de matar por uma vingança contínua. E o pior, é explosiva. Aí entra esse, entra aquele, entra... Todos buscando o quê? Julgarão que chegarão a algum lugar? Não. Então é insano, é insano. Mas como faz, Faraó? Insano não faz nada diferente. Então, retornemos ao Bereshit. Cristo, o Senhor, na imagem homem, Jesus, diz: de toda a criação estabelecida, onde estás tu, todos, imersos, para que vivam. Ele diz, do homem nada separe. Como assim? Estou falando do homem? Não posso separar nada. A figura de nenhum animal, como fiz menção, nada. Mas por quê? Porque é este eterno que tu lhe estabelece que vai dar àquele quem buscar o conhecimento do verdadeiro entendimento e lhe dar o discernimento de autoridade sobre todos os espíritos malignos que se manifestam da boca do homem. Aí diz, porque da boca do homem diz, procedem todos os maus desígnios. Coloca assassinatos, coloca adultérios, todos sem exceção. Da boca do homem. O que se julga é que é homem. Mas há uma separação fundamental. Qual é a boca de Deus? Como tratá-la? Esse é o ponto. Eu posso levantar um livro de essa é a Constituição. Ele pode ser religioso e pode ser chamado um civil. Da maneira que queiram tratar o livro em si é morto. A letra é morta, é o espírito que vivifica. É o que está declarado. Ora, nesse sentido, vamos compreender de que é a boca do homem.
A boca do homem é aquele que fala, 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 como Lula. Mas nada do que ele diz é possível que se realize por verdade, ou seja, o Espírito de Cristo, o Senhor, o justo. Não, nada, tudo é dolo. Essa é a boca do homem. E fizemos menção. Da boca do homem procede todos os maus desígnios. Escute um Alckmin. Quem quiser, sem exceção. Pois bem. E a boca de Deus? Sim, já falei. Não adianta levantar o livro. Está declarado? Assim, vou usar só uma de Isaías. Diz Isaías, pensando a respeito da boca da verdade, a boca de Deus, e ele escuta: os meus juízos são mais altos, melhor, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus juízos mais altos que os vossos juízos. Assim como os céus cobre estão afastados da terra, assim são mais altos os meus juízos e pensamentos. Mas eu vou provar, não vou dizer a obra é viva, não é obra morta. Assim como caem as águas dos céus na forma de neve e chuva, e para lá não tornam, não voltam, antes que reguem a terra, propiciem que a semente plantada pelo semeador germine e frutifique, e dê a comida a ser costa no prato da mesa do lavrador e sua casa, e daqueles que têm fome. Assim é a minha palavra. Oh, que diferença, hein? Não percebe a diferença? Uma conduz à morte, à corrupção. A outra, ele faz a obra primeiro, que colocou em vida. E diz, tire proveito, graciosamente, de que o meu juízo em amor, por fundamento que deu. Mas, como eu posso agora pagar a minha conta de transgressor? Eu só realizo maldade. Eu só penso fazer aquilo que não é devido. Sim. Aí eu pergunto, como pode, de fato, eu chegar a um estado do Moraes, ou daquela senhora lá da Suprema Corte, ou de um Toffoli, o filho do amigo do meu pai? Que coisa terrível. Pensem. Vamos colocar 4 velhinhas na hora que ele estiver naquele caixão, para dizer que aquilo tem alguma luz? Ou vamos só dizer todos, para compreender de fato a sua dificuldade e o seu dano? Meus pêsames. E como dissesse também no mesmo quadro, eu me peso, não tenho nada. Não tenho nada, é luto. Aqui ficamos. Então, o Pablo Marçal é mais longe a considerar. E da avenida, aonde for, apenas a voz de socorro.
Necessita? Será que o exército está para proteger ou o exército está lá para ficar pelos maduros? General de exército, que vergonha. Ficamos. Misericórdia, nada tenho a vos dar, nada vos devo. De um só recorram, única fonte de vida.